Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o vereador Arlidio Lara Romeu compartilhou o jornal de terça-feira, de 22 de maio, porque eu disse que no próximo dia 14 de junho nós teremos aqui nessa casa um debate com especialistas da área de segurança para fomentarmos o tema de segurança nas escolas, ou seja, a violência no ambiente escolar ou nos equipamentos escolares. E nessa oportunidade nós teremos o Coronel Galasso, conhecido aqui da nossa cidade, falando um pouquinho sobre a questão da segurança na escola. E o vereador Arlidio Lara Romeu então compartilhou, e eu disse para ele que eu leria essa pequena reportagem sobre uma pesquisa a respeito do salário de professor o menor com nível superior. Então, diz aqui, o magistério segue. Interessante, antes de ler aqui a pequena matéria, a questão é a seguinte: nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que não há um investimento maciço na área da educação, até porque todas vezes que nós nos aproximamos de uma campanha eleitoral, esse tema ele não entra como sendo prioridade. E então entram outros, porque os marqueteiros políticos, eles fazem as suas pesquisas e sempre tem alguma outra prioridade naquele momento, naquele contexto pré-eleitoral, e ficando para trás a nossa educação. Então, senhor presidente, senhores vereadores, por isso que é importante nós discutirmos esse tema. Nós sabemos que o professor é fundamental no compartilhar o saber. E quando esse professor não é bem remunerado e também não é bem preparado, os reflexos desse tipo de situação, obviamente, virão em relação aos alunos, a todos os alunos que, teoricamente, obviamente, têm que aprender. E o texto diz assim: o magistério segue sendo a carreira universitária com a pior média de salário do país. Esse é o diagnóstico feito por O Globo, com base nos microdados do censo do IBGE. No período de 10 anos, o salário dos professores da educação básica registrou um aumento acima da média dos demais profissionais com curso superior, mas esse aumento foi insuficiente para mudar o quadro. Segundo o levantamento, a renda média de um professor do ensino fundamental é de 59% do que ganham os demais trabalhadores que possuem ensino superior. Entre os profissionais do ensino médio, a relação varia de 60% para 72%. Dependendo do estado, esses salários variam entre os níveis de 1.189 a 4.367. Então, é um dado importante, porque é uma pesquisa séria do IBGE que aponta uma defasagem enorme em relação ao salário do professor de ensino fundamental, que deve ser o que melhor deve receber, porque ele cuida diretamente com a primeira formação, a primeira educação da criança quando adentra num ambiente escolar. Então é lamentável que nós invertemos a ordem da educação no país. Enquanto se investe muito mais no ensino superior, investe menos na educação básica, na educação fundamental. Então é um alerta para que nós venhamos fazer essa reflexão em um período, obviamente, pré-eleitoral. É importante que se coloque esse tema e que nós venhamos conhecer os programas de todos que pretendem gerenciar a cidade e, obviamente, enfrentar com coragem, com capacidade, com inteligência a Secretaria da Educação. Ela precisa não simplesmente de bons profissionais, mas de profissionais que sejam reconhecidos
e que recebam, além de um salário decente, onde ele possa dedicar-se plenamente na educação e não precisar ficar dando aula em vários outros estabelecimentos comerciais, ou sendo professor do Estado e sendo professor da rede privada. Tudo isso acontece porque o salário do professor é tão irrisório, tão pequeno, que ele não consegue ficar no emprego. Isso ocorre também com os guardas municipais, isso ocorre também com os policiais e outras profissões. E nós lamentamos essa situação, senhor presidente, senhores vereadores, e nós precisamos buscar caminho, entendimento, para suprirmos essa demanda que todos os países até o presente momento, que estão tendo sucesso hoje, tecnologicamente, foram países que entenderam o óbvio, o que está explícito na frente de todos os cidadãos, todo mundo sabe. O que me chama a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, é que todo mundo sabe que para mudarmos a estrutura do país, para nós termos tecnologia de ponta, para nós termos um país mais inclusivo, uma democracia moderna e madura, é preciso investir na educação. Todo mundo sabe disso, mas nós continuamos, lamentavelmente, atrasados nesse quesito. Nós temos uma fatura, um dever de casa a ser cumprido. É olharmos para a educação, especialmente para os professores de educação fundamental, e investirmos nesse segmento. O segmento infantil, as crianças que estão tendo o primeiro conhecimento, o primeiro contato com as letras. Há urgência de maciços investimentos nessa área, no profissional que está ali e também na estrutura educacional. Nós precisamos disso. Agora, o que me espanta é que isso é óbvio, todo mundo sabe, e todos os governantes que antes de assumirem fazem esse discurso, mas na prática é completamente diferente. Então muda-se tudo a hora que assume. E lamentavelmente, para nós aqui em Campinas, das cidades do RMC, investimento na educação, nós estamos em último lugar. Outros municípios estão investindo muito mais do que o 25% que a lei aponta, estão investindo mais. Tá? Isso não é uma crítica especificamente ao governo atual, porque ele assumiu em uma situação atípica. Nós sabemos disso. E o meu respeito ao secretário, professor Cecílio, que tem se empenhado, tem lutado, é uma pessoa que gosta da educação, vem do meio educacional, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida com o professor, mas que obviamente está num momento atípico. Nós estamos vivenciando nessa cidade um momento difícil. Nós entendemos isso e respeitamos esse contexto social, esse contexto econômico, mas nós temos que ter um planejamento, uma estratégia para investirmos na educação, termos a coragem. E eu quero ver ainda um gerente da cidade de Campinas que tenha a coragem de investir na educação maciçamente. Porque Campinas tem tudo para explodir, para ser uma cidade, a melhor cidade do Brasil. Campinas tem tudo para ser isso. E nós precisamos ter coragem, ousadia de investirmos na educação. E eu tenho certeza que esse tema vai voltar a ser fomentado, a debatido, e eu tenho esperança de colhermos ainda bons frutos, graças às iniciativas dos nossos administradores públicos e também na iniciativa privada. E aí, mais uma vez, eu parabenizo Arnaldo Rezende, que deu uma palestra aqui na última segunda-feira sobre educação, uma palestra séria. Eu vou disponibilizar no meu site, porque eu sei, a doutora Esmeralda é uma das que gostaria de estar aqui, mas devido à greve de ônibus e outros movimentos não foi possível. E outras pessoas, como a senhora, gostaria de participar, não tiveram a oportunidade, mas eu vou disponibilizar no meu site um tema relevante, importante para todo campineiro. Ver a nossa carinha, a nossa situação aqui em Campinas, como está a educação em Campinas na área pública. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o meu site www.professoralberto.com.br estará lá
a palestra ministrada nessa casa na última segunda-feira pelo Arnaldo Rezende. São essas minhas considerações. Muito boa noite a todos.